Uma questão que surgiu sobre o vídeo anterior é por que eu defino a espiritualidade como a busca pela liberdade. Se você ainda não viu o vídeo anterior sobre a relação entre espiritualidade e terapias psicológicas, eu deixei o link na descrição deste vídeo. Recapitulando um pouco o que eu falei naquele vídeo, eu disse que a experiência de prazer ela se origina na experiência da liberdade. Uma experiência de liberdade que geralmente dura algumas frações de segundo. Tipo, no contato com uma obra de arte, pela primeira vez, você lê uma poesia, vê uma obra de arte plástica, em você chegar diante de uma paisagem natural, deslumbrante, de perder o fôlego. Há também outras que eu não mencionei no vídeo passado, tipo você cruzar com um bebê na rua e trocar sorrisos com ele, ou com um cachorro para quem gosta. Há também a sensação de comunhão que raramente ocorre nas reuniões sociais, nos encontros com amigos, uma comunhão entre as pessoas na qual todos se sentem plenamente relaxados, sem nenhum espírito de competição, sem ninguém querer aparecer mais que os outros. Essa é uma das experiências de liberdade que geralmente dura mais do que uma simples fração de segundos. Pois bem, essas experiências de liberdade, elas deixam uma reminiscência, deixam uma recordação, e a mente vai tentar repeti-las, reproduzindo as condições originais nas quais ela ocorreu. Então, tipo, se você teve uma experiência de liberdade ao ler uma poesia, a sua mente vai te induzir a ler aquela poesia novamente ou ler outra poesia, né, para tentar repetir aquela experiência de liberdade original, reproduzindo a condição na qual ela originalmente ocorreu, que é ler poesia. Só que isso não ocorre. A repetição da experiência de liberdade, ela não ocorre. O que você tem no lugar é uma experiência de prazer. O prazer é um simulacro da liberdade. O prazer é a revivificação da lembrança de uma experiência de liberdade passada. Não é uma nova experiência de liberdade. E a partir da primeira experiência de prazer, a mente ela fica presa na busca pelo prazer. Ela vai sempre tentar repetir a experiência de liberdade, mas só vai conhecer o caminho da reprodução de experiências prazerosas. Pois bem, ainda recapitulando o que eu falei no vídeo anterior, a partir da experiência de prazer, surge, por exemplo, o medo. Por quê? Na tentativa de reproduzir as condições de uma experiência de prazer, as coisas podem dar errado. Se você obteve prazer tomando sorvete, você vai tentar obter esse prazer novamente tomando sorvete. Só que o sorvete dessa vez pode estar azedo. E aí, ao invés de uma experiência de prazer, você vai ter uma experiência de desprazer. Na medida em que as experiências de prazer e desprazer se acumulam, a mente começa a antecipar a possibilidade das experiências de desprazer. Essa antecipação é o medo. A partir do medo, surgem todas as emoções negativas de raiva, ódio, rancor, ciúme, inveja e etc e tal. Mas o maior problema talvez seja a própria experiência de prazer, porque como a mente jamais vai encontrar no prazer a liberdade que ela procura, mas, mesmo assim, a experiência de prazer fornece um relaxamento
que é um simulacro da liberdade, a mente ela vai se apegar às experiências de prazer, como se ela dissesse assim, olha, eu ainda não consegui encontrar a liberdade que eu buscava neste prazer. Mas se eu continuar obtendo mais deste prazer, finalmente um dia talvez eu vou acabar obtendo a liberdade que eu procuro. Assim, o prazer gera apego. Apego ao mundo no qual a mente encontra as experiências de prazer dela, o mundo sensorial, o mundo da vida cotidiana. É no mundo da vida cotidiana que a mente encontra todos os seus prazeres. E além do apego, a experiência de prazer, ela produz angústia, porque na medida em que a mente busca a liberdade na experiência de prazer e jamais a encontra e também não conhece outro caminho senão a busca pelo prazer, com o passar do tempo, a mente vai se sentindo presa, sufocada no próprio caminho em que ela escolheu, como se ela dissesse: eu não encontro o que eu procuro por este caminho, mas eu também não conheço outro. Logo, este caminho me aprisiona e eu não sei como sair dele. Essa prisão, esse sufocamento é a angústia. E o que eu disse no vídeo anterior é que conseguir encontrar o caminho de uma reconexão permanente com essa liberdade é a única cura para todo esse sofrimento, para este aprisionamento existencial causado pela busca pelo prazer. E na medida em que você se liberta do apego, na medida em que você se liberta, então, consequentemente, do mundo em que todo esse apego e esse sofrimento ocorre, você começa a abrir caminho para um outro mundo. E, tradicionalmente, esse outro mundo que se opõe ao mundo sensorial dos apegos e dos medos é chamado de mundo espiritual. Só que na definição que eu estou dando, mundo espiritual não é necessariamente um mundo onde habitam espíritos. O mundo espiritual é aquele mundo que se abre para você no seu peito, no seu interior, a partir do momento em que você começa a se libertar do mundo dos apegos, do mundo dos medos, do mundo da vida cotidiana que encerra todos esses medos e todos esses apegos. E assim, é por essa razão que eu denomino a busca pela liberdade de espiritualidade. Uma outra pergunta que surgiu é se todo prazer, se toda forma de prazer tem origem numa experiência de liberdade, inclusive o prazer sexual. E a resposta é sim. Entendendo a formação da sexualidade, por exemplo, pelo viés psicanalítico. A psicanálise nos diz que, durante a infância, a criança passa por algumas fases onde predomina a busca por determinado prazer corporal, pelo prazer específico de determinadas zonas corporais. E que, no fim, todas essas demandas por prazer, elas se reúnem numa formação de compromisso, ou seja, todas elas acabam buscando a sua satisfação ao redor da mesma zona corporal que é a genitália. Assim, a sexualidade, de acordo com a psicanálise, ela se forma a partir do momento em que todas as outras demandas de prazer corporal, elas se organizam em torno do órgão sexual. E todos esses outros prazeres corporais se originaram também numa experiência de liberdade. Então, por exemplo, o prazer oral. Freud diz que a primeira vez
que a criança é amamentada no peito, ela tem uma experiência de prazer, e a partir desse prazer se forma o desejo pela repetição desta experiência. O que eu estou dizendo é que esta primeira experiência não é exatamente de prazer. A primeira vez que a criança é amamentada no peito, ela tem uma experiência de liberdade. E a partir dessa experiência de liberdade, então se forma a demanda pela repetição desta experiência, que é o desejo, e que vai resultar em experiências de prazer oral. A oralidade, junto com outras formas de prazer corporal, no futuro se reúne em torno do órgão sexual e forma o desejo sexual propriamente dito. A terceira pergunta que me veio é se de fato não há um método, uma técnica que conduza a essa libertação. Certamente não há nenhum método e nenhuma técnica entre todas as tradicionais. É lógico pensar que o próprio mundo não vai fornecer o antídoto para a libertação dele mesmo, né? O mundo não quer que ninguém se liberte dele. O mundo quer que todas as pessoas continuem presas a ele. Portanto, não faria sentido acreditar que você pode ir na livraria de um shopping e sair de lá com um livro que vai te ensinar o caminho para essa liberdade, ou que você vai passar a fazer parte de alguma religião ou de alguma seita espiritualista e que lá dentro você vai aprender uma técnica e um método que te leve a essa libertação. O caminho para essa libertação, ele é pessoal, ele não pode ser aprendido a partir de ninguém, mas é possível que você seja orientado, né? Eu sei como orientar uma pessoa que tenha decidido entrar neste caminho, mas para tanto é preciso que ela realmente deseje essa libertação. E esse talvez seja o maior problema, porque a maioria das pessoas acredita que deseja se libertar da prisão, mas o que elas desejam, na verdade, é uma prisão na qual elas se sintam seguras e confortáveis. Conforto significa a prevalência de experiências satisfatórias ou prazerosas. Segurança significa a certeza de que o futuro nos guarda a prevalência de experiências satisfatórias. E a questão aqui não é nem debater se essa segurança e se esse conforto são possíveis. O problema é que, como eu falei, a própria experiência prazerosa já está o germe da angústia e do medo. Então, mesmo que seja possível assegurar a prevalência de experiências prazerosas e assegurar também a prevalência futura dessas experiências, isso não livraria ninguém, nem do medo e nem da angústia. Portanto, a primeira questão que deve ser respondida por quem se propõe a refletir sobre a liberdade é: eu desejo realmente me libertar?